Muito boa noite para você que está ligado na Rede Sertaneja. Nós estamos aqui para mais um Biografia na Rede Sertaneja. Você que já está acostumado aí com as nossas entrevistas, vai lá, curte, principalmente no YouTube, compartilha, comenta e também aperta o sininho lá para você poder receber as notificações das entrevistas que nós temos no nosso canal. Aliás, várias entrevistas já no nosso canal. E hoje, como sempre, trazemos alguém relevante aqui, alguém importante do cenário nacional e, podemos dizer, mundial, né? Porque eu estou falando com o multicampeão de motocross, Rafael Zene, ele que, se eu não estou enganado, foi 14 vezes campeão paulista, 10 vezes campeão brasileiro, campeão latino-americano, não sei se até tempos atrás o melhor brasileiro no AMA Supercross. Ô, Rosene, esse programa chama Biografia. Então você vai contar muitas dessas histórias, tá? Primeiro, boa noite. Boa noite, muito boa noite. É um prazer aqui tá dando essa entrevista para você. Vai ser bem legal. Zene, aqui a gente, como eu falei, é o Biografia. Então a gente vai por ordem cronológica. E pelo que eu sei, o seu caso foi precoce, né? Aqui fala 8 anos, você começou a competir. Foi com 8 anos mesmo? Não. Eu comecei a andar de moto com 3 anos. Meu pai, ele andava de moto, né? Então, daí eu comecei a andar de moto com 3 anos. Foi incentivo total do meu pai. Eu lembro que a primeira vez que ele me colocou em cima de uma moto, a gente morava numa avenida. Hoje em dia é muito mais movimentado, né? Porque, em comparação com antigamente, né? Mas tipo, é uma avenida grande aqui, que tem aqui na minha cidade, que é Itu. E a gente morava numa avenida. Meu pai, ele tinha uma borracharia. Ele me colocou em cima de uma PW50 e eu grudei no acelerador. Ele conta até hoje disso aí. Eu atravessei a avenida, sorte que não via nenhum carro. Na época não tinha tanto carro, né? Mas eu atravessei a avenida de um lado para o outro com meu pai correndo atrás. Mas é 3 anos. 3 anos, comecei com 3 anos. Quando você Aí, começou a competir? então, eu até fiz algumas corridinhas. Meu pai ficou tentando me colocar no motocross até uns 4 anos. Só que eu tinha muito medo. Ele achava que eu não gostava, mas é que eu tinha muito medo. Aí ele falou, ó, ele falou, vou vender sua moto, você não vai andar mais. Aí ele vendeu a moto, eu lembro de imagens assim de que meu pai corria, né? Então, às vezes eu ia para a pista, a gente morava, tinha uma pista bem perto. Eu ia na parte de terra, eu ia com a moto e meu pai ia correndo ao pé do lado, treinando a parte física dele. Mas eu tinha muito medo, eu tinha muito medo. Aí meu pai tirou minha moto, só que meu pai não parou de andar, né? Aí eu fui crescendo, fui pegando cada vez mais o gosto. Daí ele falou assim: ó, eu compro uma moto para você, mas só para você brincar comigo no rodeio, que meu pai fazia show em rodeio, né? Ele pulava arco de fogo no rodeio. Aí começou a me levar para fim de semana, me levava para andar de moto, aí foi indo, aí teve uma corrida, acho que foi Itapetininga. Daí ele falou: vamos lá, vamos na corrida para ver como que você vai ficar, né? E eu acabei ficando em último na corrida ainda. Tinha 6 motos, eu fiquei em sexto. Aí, nossa, eu lembro que ele me falou um monte. Ele não brigou comigo na hora de ir embora, mas ele falou um monte assim, pô, você deixou o menino te passar faltando poucas voltas. Tem que fazer diferente e tal. Aí eu falei, não, me leve em outra corrida. Aí eu comecei para a corrida e comecei a ter resultado cada vez melhor. Mas isso com quantos anos, hein? Aí quando eu voltei a andar, eu tinha 7 anos, 7 para 8 lá. É... Quando você começou a pegar o gosto mesmo? Foi aí, foi quando eu retornei, entre os 7 e 8 anos. Foi mais ou menos isso, 7, 8 anos eu voltei a andar de moto. Aí eu peguei o gosto, cara. Eu queria ir pra corrida, eu queria treinar sempre. Aí depois de um tempo que eu tava andando de moto, eu levei um tombo feio, eu acabei cortando a boca, mas eu lembro que eu tive que ficar uma semana sem andar de moto, que eu dei ponto na boca, né? Mas, nossa, eu lembro que até hoje, que eu queria voltar a andar de moto logo, meu pai falou, não, não pode, no meio da poeira e tal. Aí, com 9 anos, eu participei do primeiro campeonato brasileiro. Com 8, eu participei do campeonato paulista. Eu não fiquei campeão. Eu fiquei vice-campeão, minha moto quebrou faltando 2 curvas, cara. Eu podia ficar em segundo lugar, que eu era campeão, mas era uma coisa de lama. Minha moto quebrou faltando 2 curvas. Eu tenho vídeo dessa corrida até hoje. O Saron ficou campeão. Não sei se você lembra do Luizinho Lembro. Saron. Luiz Saron. Sim, o Saron ficou campeão. Aí no outro ano, a gente foi participar do brasileiro pela primeira vez. A abertura foi em Dayatuba, do brasileiro. E eu lembro que eu não conhecia o nível dos pilotos ainda.
Então, daí a primeira corrida que eu fui do brasileiro, eu ganhei a corrida. Foi 96, isso, foi 96. Foi em 96. Eu ganhei a corrida e ao longo do campeonato foi uma disputa muito grande. Tinha o Leandro Silva, tinha todos os meninos, né? Isso É, era de o... 50, Não, isso era 65. mas já era 65. Já era 65. Aí no meu primeiro ano eu fiquei campeão brasileiro. Eu fiquei campeão brasileiro da 65, que foi em 96. 97 eu fui campeão também. Aí em 98 eu tinha 11 anos. Só que daí em 97 a Honda me emprestou moto para eu treinar. Só que a Honda não tem 65, né? Então eles me emprestavam a CR80 para eu treinar e falando que no próximo ano ia me patrocinar. Então eu treinei o ano com moto da Honda. Aí quando foi em 98, eu tinha 11 anos. Tinha mais 2 anos ainda de 65. Aí a Honda falou pro meu pai se não queria me colocar na 80. Meu pai falou comigo, aí vamos? Eu falei, vamos. E eu entrei para correr de 80 na Júnior, hoje em dia é Júnior, né? Com 11 anos. E a gente ficamos campeão brasileiro. Com 11 anos, daí isso aí assim, é um recorde que ninguém bateu ainda. Campeão mais novo da Júnior. Fui campeão com 11 anos, campeão brasileiro da Júnior. Disputando Então, com com os garotos de meninos qual mais idade? velhos, né? Na época era até 16 anos, acho que hoje é 15, mas na época era até 16 anos. Eu disputava com o Fabinho Correia, o Eduardo Silva, é, o Rafael Fonseca, tinha bastante piloto da atualidade. Então, era bem legal, cara. O campeonato era muito grande. Eu lembro que não, era diferente do que é hoje em dia, sabe? Tinha muita moto, cara. Tinha bastante moto, né? Posso dizer que nessa época você realmente já pensava nesse caminho? Quando surgiu a primeira Ah, proposta Honda, era esse? Você acha que era esse o caminho? Você ia seguir isso profissionalmente? sim, não, não, aí eu já tinha certeza, aí eu já não tinha mais volta. Quando meu pai me deu a segunda moto, tinha 7 para 8 anos, ali já não, eu já sabia que eu queria, que era aquilo que eu queria andar de moto, já não tinha mais outra coisa na cabeça. Mas o Então que eu digo é o daí, seguinte, mas a questão é porque você depois rodou o mundo. Mas quando você recebeu a primeira, ou não, quando você recebeu o primeiro apoio e falou, pô, a Honda vai ajudar, a partir daí você falou, poxa, mudou a chave. então eu não sei dizer isso, sinceramente, eu não sei dizer isso. Eu era bem novo, né? Tinha 10 para 11 anos. Mas, assim, eu era bem focado, sabe? Eu treinava muito, sempre fui muito dedicado, sempre treinei bastante. Isso, Então, isso tudo patrocinado pelo seu pai. isso, isso. Começou pelo meu pai, a gente andava até de moto velha, que meu pai não tinha muita condição financeira. Então, daí depois a gente passou para a Honda, e no primeiro ano de Honda a gente conseguiu um apoio da Skin Cariol, que é uma fábrica que tinha aqui em Itu, que era da. Você deve conhecer, né? O pessoal mais novo, só que não deve saber. É a, Que hoje em dia é a fábrica da Heineken aqui em é a Itu. fábrica de cerveja. Antes era Skin Cariol, daí foi Virou mudando skin. os nomes, né? Sim, então, aí começou a cada vez ficar mais sério. Meu pai, que ele tinha borracharia, acabou não deixando de lado. Meu pai se dedicou 100% a mim. Então, meu pai era meu mecânico, meu preparador, meu psicólogo, tudo. Então, a gente só fazia isso. Aquela pressão dos 3 anos ou dos 6 anos começou a diminuir ou isso só aumentou por parte do Não, filho? não, não. Assim, meu pai, antes, antes de eu ter os patrocínios, ele não pressionava muito. Ele pressionou muito depois que a gente começou a ter patrocínios, porque a gente, tipo, não vem de família rica, né? Nossa família não era uma família rica. E a gente começou a ganhar muito dinheiro. A gente ganhava muito dinheiro com os patrocinadores que a gente tinha. Então, eu lembro até de uma vez, meu irmão é 7 anos mais novo que eu. O Eu lembro Gabriel. uma vez meu irmão tava, o Gabriel, meu irmão, ele era bem pequeno ainda. Meu pai sentou eu e meu pai na mesa, minha mãe, meu pai falou, ó, você precisa treinar, cara. Hoje, querendo ou não, a comida que a gente tem na mesa depende dos resultados seus. Então, ele jogou essa responsabilidade para mim, cara, mas, tipo assim, eu agradeço ele profundamente, porque, nossa senhora, isso aí me ajudou demais. Eu não ia chegar onde cheguei sem ter o meu pai junto me mostrando todo o caminho, entendeu?
Então, eu valorizo muito isso. Isso começou quando, Zene? Você realmente ser a pessoa que mais rendia na sua casa? Eu acho que quando eu passei para Júnior, na 65 ainda não era, mas acho que quando eu passei para Júnior. Mas de quando você pegou a Honda, isso aí já começou? Sim, sim, a Honda dava uma força muito boa, sabe? A Honda ajudava legal. Na época a gente também tinha Skin Cariol, tinha mais alguns outros patrocínios, mas a Skin Cariol e a Honda, a Skin Cariol acho que era até era mais forte que a Honda até. Mas então, assim, foi um conjunto, né? Sem meu pai não ia conseguir nunca, de jeito nenhum. Então a gente conseguiu chegar no ponto principal. É, e daí? Quando começou a profissionalizar, aquela vontade de treino, seu pai pressionando, mas aquela vontade de treino sua foi evoluindo conforme você foi crescendo? Sim, eu sempre treinei muito, sempre fui muito dedicado, sabe? Assim, apesar, na época eu treinava acho que errado, hoje em dia eu sou professor de motocross, então hoje em dia eu tenho um estudo de tudo isso, é diferente. Eu acho que na época eu treinava errado, mas eu treino, sempre me dediquei muito, sempre me dediquei muito. Então, assim, o que mais me atrapalhou na carreira, o que mais foi me, vamos dizer assim, literalmente derrubando, né, foram as lesões. As lesões me atrapalharam bastante. Porque eu vim para ter lesão só em 2002, foi minha primeira lesão. Então, em 2002, 2003 eu andei já fui MX2 já. Então, sei lá, 15 anos, minha primeira lesão tinha 15 anos. Eu demorei para ter a primeira lesão. Então, aí foi até devagar, daí eu entrei para MX2, comecei a ter bastante lesão. Bom, aí vamos lá. Você é campeão da Júnior, com 11 anos. Com 11 anos. Até quando você foi com a Júnior? Acho que até os 15 anos eu fui campeão. E ganhando, todos os anos ganhando. Sim, sim, eu não perdi nenhum ano. Depois Não, passa. desculpa, eu perdi. Não, não, eu perdi um ano. Teve um ano que foi em 90 e foi no ano 2000. O Rafael Fonseca ficou campeão, eu fiquei vice, isso. Aí, com 15 anos, você passou para a MX2? Com 16 anos eu passei para MX2. Eu cheguei eu fiquei vice-campeão. Eu acho que foi vice-campeão ou terceiro? Acho que eu fui vice-campeão. Eu tive um problema nos braços. Eu tive que fazer a cirurgia nos braços durante o ano, então acabou me atrapalhando demais. Eu, mas consegui bons resultados. Aí isso aí foi em 2003. Aí Essa em época, 2000, eu tenho um tio que trabalhou na Honda. E ele fala que essa época era moto tudo dois tempos, é verdade isso? até 2003, sim, eu andei de dois tempos. Em 2004 eu já andei de quatro tempos, já foi o primeiro ano de quatro tempos que eu andei, com a CRF 250. Eu era piloto oficial Honda. 2004, olha, foi um ano que foi um ano assim muito bom e muito ruim, vamos dizer assim. Eu ganhei a maioria das etapas do Brasileiro, fiz dois terceiro lugar e minha moto quebrou em duas. Em uma minha moto quebrou e a outra eu fui desclassificado. A corrida que eu fui desclassificado eu ganhei também, mas a gente foi para a justiça. Eu acabei me batendo com outro piloto e acabou indo para a justiça. Ele 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 foi até o último grau que dá da justiça lá, que já não era mais nem de motocross os juízes que julgaram. Foi ridículo. E eu acabei perdendo, não acabei deixando de ser campeão por um ponto. Aliás, a pergunta aí fica nesse sentido. Com essa pressão no começo do pai, depois a pressão pelo patrocínio e o dinheiro entrando em casa. Esse era o motivo dessa sua gana pela competição ou é do coração mesmo? Não, eu sempre amei o que eu faço. Eu nunca consegui ficar longe do motocross. Eu sempre amei, eu sempre me sinto muito solto em cima da moto, sabe? Sempre me sinto muito, como que eu vou dizer? Muito habituado sempre com a moto. Às vezes eu fico muito tempo sem andar, eu consigo voltar. Eu acredito que meu corpo foi, sei lá, eu treinei tanto desde pequeno que a evolução do meu corpo ela se fez para a moto, porque desde pequeno eu tô na moto, né? Então, se você me pedir para jogar bola, é ridículo ver eu jogando bola, qualquer outro esporte. Então, eu cheguei a andar, andei legal até de bicicross, eu andei legal, cheguei até a ganhar algumas corridas, mas
Minha dedicação sempre foi o motocross, o que eu gostei sempre foi o motocross. Mas até a pergunta é direcionada assim, às vezes não admitia a derrota. Às vezes, caramba, eu tô aqui, a moto tá quebrada, por que que quebrou essa porcaria? Você tem essa gana, não É tem, Zé? complicado, é muito. Isso aí, é isso que a melhor parte do esporte, eu acho que é isso que o esporte pode proporcionar aos pilotos. Eu até falo para pai de aluno. Esse é o legal. A gente, não no motocross, mas qualquer esporte, o atleta ele vive a derrota, ele vive a vitória, ele vive frustração, ele vive tudo. Então é uma coisa que isso aí você acaba aprendendo a viver. É uma coisa que, tipo, na nossa sociedade já é mais complicado isso, porque a criança vai crescendo estudando, aí vai para a faculdade e ela entra, vamos, um exemplo, vai mexer com bolsa de valores e perde uma grana total, perde uma grana grande. Isso, ela acaba não sabendo lidar com a decepção. É uma coisa que o esporte ele explica, ele deixa isso aí nítido. Você tem que aprender a lidar com a derrota, você tem que aprender a lidar com tudo. Então, isso aí eu acho bacana demais. Eu sempre tive o foco assim, eu sempre procurei me dedicar bastante, sabe? Sempre procurei me dedicar bastante e o foco sempre na vitória. Isso foi o que meu pai sempre me passou. Então, o foco era sempre a vitória. O segundo lugar assim, não interessava, o que interessava era a vitória. E assim, o tempo que eu tive, que eu vou dizer assim, que eu ganhei dinheiro com moto, a gente ganhou a corrida. Bom, aí você entra MX2. Por quanto tempo você foi campeão brasileiro? Eu teve esse título meu que foi anulado pela justiça, porém eu ganhei a maioria das corridas. Acabei perdendo a justiça por um ponto. E eu fui campeão uma vez do Supercross, brasileiro do Supercross MX2. Quando que você muda de patamar? Quando você sai Então, da isso aí, MX2? ó, daí 2004 eu tive esse problema da justiça, né? Que foi com um piloto de Curitiba. Aí 2005 eu tive o problema, minha moto quebrou numa corrida e eu fui desclassificado numa outra corrida. Foi uma jogada de um piloto lá, acabou me desclassificando, falou que eu cheguei atrasado antes da largada. Bom, enfim, acabei perdendo o campeonato por 2 pontos. Acho que foi o Ratinho, o Rato que foi campeão. O Ratinho foi campeão com 2 pontos. E aí, 2006 eu troquei de equipe, porém eu fui fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos, fui correr em Anaheim, Supercross, eu acabei caindo e fraturando o escafoide. E como eu estava com a viagem já um tempo que eu ia ficar lá pago uma pré-temporada, eu fui no médico lá nos Estados Unidos, o médico olhou minha mão e falou que não era nada, que eu pediu para eu ficar de tala e depois de 10 dias voltava a andar de moto. Só que quando eu tirei a tala depois dos 10 dias, nossa, meu pulso estava super inchado. Aí eu fiz bastante gelo e continuei andando de moto lá. Não tinha, a viagem estava paga, e falei, putz, se não tem fratura, vamos lá, né? Só que escafode é um ossinho muito pequeno. O pessoal fala que é o tamanho de um grão de arroz. E ele não aparece no raio-x, tem que ser uma toma, uma ressonância. Então, eu fiquei treinando lá e eu voltei para o Brasil era num domingo. No domingo, no próximo domingo seria o brasileiro, a abertura do brasileiro de motocross em Dayatuba. Aí eu fui no meu médico aqui da minha cidade, a gente fez todos os exames e constatou que eu tinha 3 fraturas na mão. Não era só uma, eu tinha 3 fraturas na mão, eu tinha escafode mais 2 ossos fraturados. Ele falou, cara, você tem que fazer cirurgia. Aí eu falei, não, vou fazer depois da corrida, agora que eu já tô aqui, agora eu vou correr, né? Daí eu acabei correndo, eu fiquei a maior parte da corrida em terceiro lugar, até perto para acabar, só que minha mão começou a formigar, eu não conseguia mais segurar o guidão da moto, eu acabei terminando em sexto. Aí eu acabei fazendo a cirurgia, só que a cirurgia, como eu fiquei andando com a mão quebrada, o osso deu atrito no outro e acabou gastando. Então eu tive que tirar pedaço, eu tenho a cicatriz até hoje, tive que tirar um pedaço de osso da bacia para poder colocar na mão. Então minha recuperação foi muito lenta. Eu fiquei uns 4 meses parado. Então isso aí, nossa, me atrapalhou demais, me atrapalhou demais. Então, ainda no final do ano eu consegui alguns resultados legais, mas longe para ser campeão, porque não tinha feito, não fiz a maioria do campeonato. Aí Essa foi para dor, essa dor de a quebradura do pulso, a dor não era tão sensível que evitou que você andasse de moto? Então, eu sentia dor, eu sentia que incomodava,
Mas o maior problema é, conforme eu ia andando, a mão ia, parece que ia inchando, ia formigando, e isso atrapalhava, não conseguia segurar o guidão da moto. É, então, daí, beleza, a gente encerrou 2006, eu treinei muito para 2007, me dediquei bastante. Em 2007, no primeiro treino, eu caí e acabei quebrando o pé em 3 lugares. Aí eu fiquei um tempo parado, eu voltei, eu fui para uma corrida do Brasileiro em abril, eu acabei eu acabei caindo, quebrando clavícula. Eu recuperei a clavícula. Foi um ano, não foi um ano legal, 2007. Eu recuperei a clavícula e quando foi em agosto, eu fui correr em Anaheim não, em Glen Helen, nos Estados Unidos, pelo AMA. Eu acabei caindo lá eu caí um tombo realmente feio. Eu fui para UTI, quase que até a notícia então que meu pai tinha que eu tinha falecido. Mas graças a Deus eu fiquei desacordado uns dias, mas eu recuperei, recuperei, voltei a andar de moto e quando foi em novembro eu caí, quebrei o joelho em vários lugares. Então, 2007 não foi um ano bom para mim, foi um ano tipo nulo, vamos dizer assim. Foi um ano bem nulo, foi um ano que eu falei, "Véi, não vou mais andar de moto". Eu falei, meu, não tá dando mais para andar de moto. Eu vou acabar morrendo. E eu tinha muito medo, comecei a ter muito medo para andar de moto. Para o seu ritmo, para a sua velocidade, quando se cai, geralmente não se cai tranquilamente, não é um tombo leve. Então, é assim, ó, igual eu sempre falo, sempre foi isso aí. É muito difícil de eu cair. Eu não caio fácil. Se eu cair, pode ir lá correndo lá ver que sempre dá alguma merda. Mas é difícil de eu cair. Mas acontece. Então, depois que tudo passa, é que eu consegui enxergar, né? O que realmente aconteceu? Eu caía e eu voltava querendo andar de moto do jeito que eu andava antes. Mas eu não voltava devagar, queria voltar rápido. Ia para a corrida e vi o pessoal andando, não, tem que ir para cima. E foi nessa sequência eu fui machucando. Então, isso aí foi o que mais me atrapalhou na minha carreira. É, a questão da precocidade, no seu caso, influenciou alguma coisa para essas contusões ou não? Não, não, nenhuma. Não, nenhuma. Eu sempre acreditei assim que eu posso, eu consigo. Então, era isso que me machucava. Às vezes eu ainda não tinha o ritmo para conseguir andar daquela maneira. A Não estava cabeça era treinado de para um andar naquela jeito velocidade. e o corpo ainda não estava respondendo como a Isso, cabeça. o corpo ainda não responde da maneira que é. Depois disso, Zene, você conseguiu voltar o seu auge? Como antigamente de ser campeão, não. Porém, em 2009 eu consegui resultado bom, ganhei etapa do Arena Cross. Então eu consegui bons resultados, mas nada é igual. Em 2010 eu consegui resultado legal também. Eu fui 14º no Mundial de motocross. Eu teve uma bateria que eu larguei em terceiro lugar, consegui andar, andei bem legal assim na frente com o pessoal no bolo da frente, assim, dos 7 primeiros. Então, é... mas assim, o motocross começou a decair muito, sabe? Meu pai falava assim, desde 2009, 2008, meu pai falava para mim, ó, isso aqui é uma empresa, não tá dando dinheiro suficiente, a gente tem que partir para outra coisa. A gente construiu um capital. Às vezes tem que investir dinheiro para poder correr, porque querendo ou não é um esporte muito caro. Isso aí foi decaindo cada vez mais, né? Qual era a diferença nesse sentido do que é hoje? Era realmente mais profissional, Zene, toda a parte? Era diferente, era bem diferente, mesmo porque em 2004, 2004, abertura do Brasileiro, putz, eu não vou falar besteira para você, mas eu acho que tinha 145 motos na categoria MX2, em uma categoria. Sim. Mas eu sei que tinha muita moto, mas muita moto. Quem que eram os principais adversários da época, Zene? Eu tinha o Rafael Fonseca, o Leandro Silva, o Ratinho que é o irmão do Dudu. Sim. Eu corri bastante com o Elton Garcia também. Tinha todo o pessoal, teve o Jean Ramos também. Dos mais um pouquinho mais velhos, todos, né?
Mas quem que colava ali atrás, sempre tentando tirar o osso? O maior pega era entre eu, o Ratinho, e eu e o Leandro Silva. Esses aí eram o que mais a gente mais batia guidão. Quando que deixou de ser uma profissão para você, Zene? Eu acredito que em 2009, 2008, 2009, deixou de ser uma profissão assim, falar, putz, eu dependo disso aqui para viver. Foi mais por amor mesmo. Por que aconteceu isso? Então, como que eu vou explicar? É parte financeira, né? Querendo ou não, a gente depende do dinheiro para viver. Eu nunca deixei de amar o motocross, mas foi diminuindo, não a intensidade do amor, a intensidade da dedicação foi diminuindo. Em questão do dinheiro, procurei outros caminhos, outros meios para poder sobreviver. Então, eu fui deixando de lado, fui procurando outros caminhos. Mas deu para ganhar muito dinheiro mesmo, Zé? A gente fez a gente fez nossa vida. Meu pai é um bom administrador, lógico. Meu pai sempre foi um bom administrador e, graças a Deus, ele administrou bem o que a gente ganhou. A partir de 2009, ainda tem incentivo para você continuar? Ou realmente você tinha que partir para outro lado? Não, em 2010 eu acho que eu fui piloto Honda, não era oficial, mas eu era piloto Honda, 2011 também. 2012 eu acabei montando uma equipe junto com um amigo lá de Curitiba, fui morar para lá até. 2012 eu consegui resultados bons no Arena Cross. Porém eu caí em 2012 muito feio, eu acabei quebrando a coluna. Eu fiz uma lesão muito forte, quebrei a coluna em 2 lugares. Eu caí na corrida de Indaiatuba, logo na largada. Então, ali, acho que ali falou, putz, melhor dar uma parada. Uma parada, assim, de ir para a corrida. Mas eu nunca consegui ficar longe. Como é que foi para você? Foi frustrante deixar de lado ou não o profissionalismo do motocross? Ou você viveu o que tinha que viver? Eu acho que eu vivi o que eu tinha que viver. Eu acho que eu vivi o que eu tinha que viver. Assim, o piloto de motocross ele tem que se dedicar demais. Demais. Não é 8 horas por dia. É o dia inteiro. Então, assim, eu curti a minha vida, eu ganhei corrida. Então, acho que foi tudo no seu tempo. Poderia ter aproveitado mais, poderia, mas eu acho que foi tudo no seu tempo. Agora, depois de deixar o motocross, você conseguiu aproveitar o seu nome por diversas vezes campeão paulista e campeão brasileiro para virar garoto propaganda? Ou Para virar aproveitar garoto disso? propaganda, acho que não muito, mas eu consigo aproveitar meu nome até hoje. Assim, eu fiz muito amigo no motocross, fiz muitas amizades bacanas, criei um mail muito legal. Então, até hoje tem muita gente que me conhece. Às vezes eu vou em algum lugar, alguém vem perguntar, o pessoal um pouco mais velho. Então, eu acredito que eu aproveito isso até hoje. Mudou muito a moto da sua época para o que é hoje? Como que eu vou dizer? Eu acho que não mudou tanto, cara. Se a gente for pegar, tipo, a parte mecânica, a parte de suspensão, vamos dizer assim, as antigas são muito boas. São muito boas. Até tentaram lançar suspensão a ar, aí o pessoal queria comprar das antigas. A moto teve uma melhora, nada muito significativo, tipo, de uma DT para uma moto importada. Mas a moto deu uma melhorada, assim, mas não foi grande coisa. Você sente que essa safra nova, os Lopes, os campeonatos que tem hoje aí, dá para fazer? Como é que pode se comparar aos campeonatos no qual você participou como profissional e os campeonatos que você olha? Hoje até participa como O diversão. professor. O professor, né? Como que eu vou dizer? Eu acho que assim, o que a gente tem de melhor, vamos dizer, no estado de São Paulo, é o Campeonato do Mauro. Isso aí é sem dúvida. A Copa São Paulo também está tentando fazer um negócio legal, mas assim, eu acho que ainda falta muito incentivo não de prefeitura, mas de patrocinadores. Eu acho que falta, quando eu corria, eu tinha todos os finais de semana tinha corrida que dava um dinheiro.
Hoje em dia é uma coisa que é bem difícil ter dinheiro, né? É uma coisa que é bem difícil. Então, eu acho que eu acho que o motocross é um esporte que ele tem que ser muito explorado ainda. Ele tem que ter um empresário muito bom para explorar, porque acho que tem muito para ser explorado o motocross. Porque todo mundo gosta, o pessoal que vê gosta. É difícil alguém falar, pô, motocross não é legal. É um esporte que é difícil. O pessoal, é um esporte que, se tiver andando de moto e o pessoal passar na rua, ver alguma pista, normalmente os caras param, passam olhando, pô, olha a moto, que legal. É Zene, diferente. você correu o país e correu o mundo. Tem diferença de lugar, de terreno, de ar para a corrida? Sim, sim, não é grande coisa, mas tem. As pistas nos Estados Unidos são muito melhores. Questão de pista, de terreno não tanto, mas em questão de pista lá são muito melhores as pistas. Por que é melhor? É tudo muito mais fácil lá, né? Tudo muito mais acessível, vamos dizer assim. Em termos de obstáculo, tudo, quais são É, as é, diferenças específicas? sim, é diferente, é bem diferente. A pista ela é no nível mais alto, porém ela é menos perigosa. Ela é menos perigosa, a pista. Os saltos são maiores, mais altos os saltos. Mas a pista é menos perigosa. Tanto que em corridas a gente tem, em campeonato no Brasil tem muito mais acidente que no campeonato lá fora. Eu digo isso porque eu cheguei a trabalhar com corrida de motocross nos Estados Unidos. Então, a gente chegou a corrida lá de ter 500 motos na corrida toda e ter uma fratura de clavícula. Teve uma fratura de clavícula. Entendi, E é uma média muito boa, se a gente for ver. entendi. Bom, hoje, me corrija se eu estiver errado, você também hoje é professor de motocross, mas além disso também não sei se é parcerias ou sociedades e empresas, é isso? Sim, eu tenho a empresa Fest, que é de suplementos, essa empresa é minha. Eu tenho uma empresa de comprar e vender moto, que é a MZX. Até assim, quem tiver precisando de moto, pode entrar em contato com a gente aí, vai falar comigo ou com o Rafinha. O Rafinha é meu sócio na MZX. Eu tenho uma empresa de moto também, de uma oficina de moto. Tenho a escola de motocross. A oficina de moto tem o Robert lá que fica comigo, que dá uma força boa. E tem a escola de motocross hoje em dia. Então, eu E, trabalho bastante. e como é que tem sido essa experiência de empresário? Então, já faz um tempo já que eu tô nesse mundo, né? Não é muito, não era muito minha praia, né? Mas vai aprendendo, né? Não era muito minha praia, mas vai aprendendo. Eu gosto de dar aula de motocross, eu gosto de dar aula, eu gosto de quando eu pego algum piloto novo que eu sei que tem futuro, é bem bacana. Eu tô com uma meninada nova agora, que eu falo que até que foi um presente, porque eu vejo muito futuro nos meninos que eu tô treinando agora. Como é que tem sido? Eu até queria saber como é que tem sido essa safra. Você já tem algum nome aí como destaque que vai ser o Rafael Zene do futuro? Isso aí é difícil de falar. Dos meus alunos é difícil de falar, são alunos menores. Porém, tem uns meninos que estão andando muito forte, cara. Eu não vou falar o nome de um, porque são vários. E às vezes eu esqueço algum, eles vão ficar chateados comigo. Mas eu acredito que vai vir. Acho que o motocross no esporte tem que ser muito explorado ainda. E eu acredito que vai vir piloto bom. O que eu percebo, Zene, é que os brasileiros estão importando muito piloto para as competições nacionais. Como é que você vê essa questão de trazer pilotos de outros países para fazer as competições nacionais? Eu sempre fui totalmente contra isso. Tanto que isso aí é o que é grande parte dos pilotos que não tem quase na largada. A gente vê coisa de brasileiro aí com 10 motos no gate. Então, isso aí já é grande parte. Os pilotos vinham de fora, de países que não pagavam, países que não têm dinheiro, e para os patrocinadores daqui era muito melhor. Pagava comida para eles, pagava uma mixaria por mês e estava bom. E eles aceitavam. Então, isso aí o pessoal pensava, pô, por que eu vou pagar um brasileiro, vou pagar um valor alto para um brasileiro, sendo que eu posso pagar para sei lá, um piloto de um outro país aí, posso bem pouco e um cara que é competitivo. Então, isso aí atrapalhou bastante o esporte, na minha opinião. Só para a gente chegar aos finalmente dessa entrevista, como é que tem sido a sua vida no motocross? Que eventos ainda você consegue ir?
talvez os mais pertos ou o que é possível em termos de grana? Como é que você tem fazendo a triagem para ir? Esse ano aqui agora, que vai 2023, eu pretendo ir em todas do Brasileiro. Estou com alguns alunos que vão participar do Brasileiro. Esse ano aqui agora também. O ano passado a gente fez o evento Full Rock, está até aqui na camiseta. Foi um evento que a gente usou como tema motocross. A gente teve show de freestyle com o Fred Quirillos. A gente teve alguns pilotos que deram um workshop. Foi bem legal, cara. Teve costela de chão, Globo da Morte, show de rock, música eletrônica. E esse ano aqui a gente vai fazer um evento ainda maior. Esse ano foi legal, mais ou menos julho. Vai ser ainda maior o evento. Você falou que vai no Brasileiro, mas com os alunos para assistir ou vai para participar? Não, eu vou com os alunos. Eu quero ver os alunos andar na frente. Participar? Não vou participar. Não vou participar. Tive até a proposta de um patrocinador para eu correr esse ano, mas eu preciso fazer uma cirurgia na minha coluna, que eu estou adiando, e acho que, por enquanto, não é a hora. Pode ser que eu volte, mas por enquanto não é a hora. Eu tentei voltar uns 2 anos atrás, mas eu senti muito minha coluna e fiz bastante tratamento para ver se melhorava. Eu tenho uma hérnia que está pegando na medula, então eu não tenho equilíbrio do lado direito, e meu braço formiga. Então, eu ainda estou fazendo mais exames, eu vou operar a coluna. Quem sabe mais para frente eu volte a andar, mas por enquanto eu vou dar uma focada nos alunos. Eu quero destacar algum piloto, essa é a minha vontade. E quem quer participar da sua escola, como pode fazer, Zene? Pode começar a me seguir no Instagram, se puder colocar aí pode falar comigo. Eu respondo rapidinho. E Zene, a gente nesse canal fala muito sobre como conseguir as coisas. Como é que consegue ser um Rafael Zene, principalmente os títulos brasileiros, latino-americano, participar de competições nos Estados Unidos e mundial? Como é que consegue ser Zene? Eu costumo dizer que o esporte é como se fosse a vida normal. Se você dedicar 1 hora por dia no esporte, ou dedicar 1 hora numa empresa, então você não vai ter um retorno muito grande, né? Então, no esporte, é dedicação, cara. É dedicação, 100% dedicação. Hoje em dia, a gente ainda tem a internet, que é uma ferramenta muito boa, a gente pode aprender muito, tem muita explicação. Então, o esquema não para motocross, mas a dica é dedicação. Não só para o motocross, mas qualquer esporte ou na vida mesmo é dedicação e foco. Perfeito. Zene, muito obrigado, parabéns, sucesso e boa sorte nessas novas empreitadas. Obrigado, Luciano. Prazer estar aqui conversando com você. Conta comigo sempre, beleza? Boa noite, um abraço. Aí, então, nós conversamos com o Rafael Zene, que é piloto de motocross, 14 vezes campeão paulista, 10 vezes campeão brasileiro em várias categorias, campeão latino-americano, participou de competições do Mundial, do AMA Supercross, correndo aí em várias categorias e com várias motos. O Biografia, você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, curte esse vídeo, os outros vídeos, também comenta, compartilha e aperta o sininho lá para você receber as notificações de todos os vídeos. Toda segunda-feira a gente está aqui, a partir das 7 horas da noite, trazendo Biografia para você na Rede Sertaneja. Tchau para todos, até a próxima.